Olá, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. O meu nome é Jéssica e hoje nós vamos falar sobre como encontrar as cláusulas do seu seguro e por que é importante você entender como funcionam essas cláusulas. Essa dúvida foi enviada em nosso blog, acessa lá para você ver, blog.mukiranaseguros.com.br. Nesse caso, o que aconteceu? Um visitante do nosso blog contou pra gente que ele tinha um seguro de vida pela empresa dele. Ele sofreu uma invalidez permanente na visão de um dos olhos e por conta disso ele recebeu o capital segurado, mas não sabia se o valor que ele recebeu deveria ou não ser corrigido pela inflação, porque demorou alguns anos para ele receber essa indenização. Por ser um seguro feito por meio da empresa dele, ele estava com dificuldades de encontrar as informações das cláusulas contratuais. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que são os clausulados padronizados, como encontrar esse clausulado do seu seguro e como ler essas cláusulas do seguro corretamente para encontrar aquilo que você realmente precisa. Então, começando pelo primeiro tópico, o que são os clausulados padronizados? Vamos começar por um exemplo bastante comum entre todos os brasileiros. Imagine que você alugou um imóvel para moradia. Quando você faz isso, você vai aderir a um contrato não padronizado e não um contrato de adesão. Cada contrato de aluguel de imóvel é um contrato e pode ter cláusulas particulares de como aquele imóvel pode ser usado, de que tipos de itens a vistoria constatou e depois você tem que devolver aquele imóvel da mesma forma, dentre outros fatores como o índice de correção de cada ano e assim por diante. Já no caso do seguro, seja um seguro de automóvel, seja um seguro de vida, um seguro de residência e assim por diante, você não tem contratos dessa forma como é o de aluguel. A grandíssima parte dos contratos de seguro vão ser, número 1, contratos de adesão e número 2, contratos padronizados. Começando pela questão do contrato ser de adesão. Para facilitar a comercialização desses seguros de forma massificada, as seguradoras precisam fazer contratos que sirvam para milhares de clientes de uma só vez. Então, quando você contrata o seguro, você está aderindo, por isso o contrato chama de adesão, a um clausulado, cláusulas contratuais que já estão pré-definidas e não tem muita variação entre elas. Ou seja, você contrata um seguro de automóvel, por exemplo, na seguradora Tokio Marine, as cláusulas do seu contrato vão ser as mesmas daquelas de uma outra pessoa que também contratou um seguro da Tokio Marine naquele mesmo mês. Por que eu digo no mesmo mês? Porque as seguradoras podem mudar as cláusulas contratuais de um mês para o outro. Então, você sempre tem que olhar as cláusulas contratuais que estavam vigentes no momento da contratação do seu seguro. Número 2, esses contratos de seguro são padronizados. Aqui é um pouquinho mais difícil de entender, mas fica tranquilo que você vai entender sim. O mercado de seguros brasileiro é altamente regulamentado. E a entidade que faz isso é a Superintendência de Seguros Privados, que a gente abrevia esse nome para SUSEP. Até então, a SUSEP tinha uma circular número 265 de 2004 que obrigava as seguradoras a adotarem determinados clausulados estipulados pela SUSEP que tinham uma certa padronização de como esses contratos deveriam ser. Tinha lá uma formulação de como que as cláusulas deveriam ser escritas, como que aquele contrato deveria ser organizado e assim por diante. Exatamente por conta disso, esses contratos foram chamados de contratos padronizados, porque eles precisavam seguir o padrão estipulado pela SUSEP para cada ramo de seguro, ramo de automóvel, ramo de vida e assim por diante. Porém, aconteceram algumas mudanças recentemente e a circular SUSEP número 621 de 2021 veio para revogar aquela outra circular que eu mencionei.
Com isso, nesse artigo que eu estou colocando para você, você pode ler com calma aqui na tela, a SUSEP começou a modernizar o nosso setor de seguros, possibilitando que as sociedades seguradoras são responsáveis pelas cláusulas constantes em seus produtos, que devem estar em conformidade com a legislação vigente. Ou seja, os contratos não precisam mais ser padronizados, mas devem sim respeitar a legislação vigente, seja, por exemplo, circulares da SUSEP que estipulem regras para determinados produtos, seja, por exemplo, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e assim por diante. Ok, vamos para outra pergunta. Como encontrar as cláusulas do meu seguro? Existem basicamente 4 caminhos possíveis. O primeiro e mais fácil é quando a sua seguradora envia para você as cláusulas contratuais, que nós chamamos de condições gerais, junto com a sua apólice. Geralmente esse envio é feito por e-mail, porque as condições gerais são uma bitela de páginas. Então, se ela for imprimir e mandar para cada segurado, vai ser muito papel desperdiçado. Caso você não receba da sua seguradora por e-mail essas condições gerais, um segundo caminho é solicitar esse documento através do SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente da seguradora. O número geralmente é o 0800 4004, que você encontra no site da seguradora, ou então solicitar diretamente para o seu corretor de seguros para que ele providencie isso para você. Se o caminho 1 e o caminho 2 não funcionarem, você pode recorrer ao caminho número 3, que é fazer o download das condições gerais diretamente no site da seguradora. A SUSEP determina que todas as seguradoras são obrigadas a disponibilizar nos seus sites as condições gerais de absolutamente todos os produtos que ela comercializa. Deixa eu dar um exemplo, então, de como fazer o download no site da seguradora. Por fim, se por um acaso você não conseguiu nem no caminho 1, nem no caminho 2, nem no caminho 3, ainda existe sim uma quarta alternativa para conseguir as condições gerais do seu seguro, que é basicamente fazer o download dessas condições gerais no site da SUSEP. Esse foi o caminho que nós recomendamos para aquele visitante que trouxe essa dúvida. Por quê? Ele não encontrou no site da seguradora, o que já é um BO para a seguradora, porque ela não poderia fazer isso, e ele estava perdido de qual ano, qual referência de condições gerais utilizar, já que as seguradoras atualizam esses contratos de tempos em tempos, às vezes até mensalmente. Então vamos ver aqui como fazer o download das condições gerais pelo site da SUSEP e não pelo site da seguradora. Aqui na tela eu estou colocando um exemplo de uma apólice de seguro. Toda e qualquer apólice de seguro vai conter algumas informações resumidas do que você contratou, mas também o número do processo SUSEP, ou seja, o número em que essa seguradora cadastrou, registrou esse produto lá na SUSEP, que é o órgão regulador de seguros. Você vai pegar esse número, anotar num papel ou no seu celular e guardar. Geralmente esse número está no começo da apólice, bem lá no comecinho, mas se você não encontrar, dá uma folheada que em alguma das páginas vai constar como processo, SUSEP, número tal, tal, tal. Feito isso, você vai entrar no site da SUSEP e procurar pela tela de consulta pública de produtos. Eu vou deixar o link dessa tela para vocês aqui na descrição do vídeo, mas se por um acaso esse link mudar, porque a SUSEP mudou de site, essas coisas, você procura por essas palavras-chave, ok? Você vai digitar exatamente o número que você viu na sua apólice naquele campo ali grifado, número de processo. Você tem que digitar esse número, inclusive com os pontos e traços,
porque sem essa pontuação e sem os traços, você não vai encontrar os resultados. Feito o preenchimento, você clica em buscar. Na tela seguinte, vai trazer todos os resultados de todas as condições gerais, de todos os tempos daquele produto específico do seu seguro. No caso ali do exemplo que eu levantei para vocês, foi uma apólice contratada entre março de 2020 e abril. Então eu sei que eu tenho que pegar as condições gerais que eu circulei ali de vermelho, ou seja, condição geral Porto Seguro de março de 2020. Então sempre consulte a vigência do seu seguro, veja qual é a vigência inicial e procure por essa vigência na lista de condições gerais que constará no site da SUSEP. E por fim, a nossa última pergunta: como ler essas cláusulas do seguro e interpretá-las corretamente? Eu vou dar algumas dicas. A primeira delas é: sempre comece olhando o índice. Pode parecer uma dica meio boba, mas muita gente já sai pulando o índice e aí depois não encontra o que precisa. Aqui eu estou colocando para vocês um exemplo do índice das condições gerais do produto de seguro de vida tradicional da seguradora Porto. Veja que está listado direitinho todos os tópicos dessas cláusulas e assim fica mais fácil de você encontrar aquilo que você precisa. Por exemplo, quero saber sobre coberturas? Vou ali no item 4, na página 6. Quero saber sobre carência? Eu vou no item 6, na página 31. E assim por diante. A segunda dica é: no caso de dúvida sobre uma cobertura, busque essa cobertura dentro da cláusula de coberturas. Então aqui o mesmo índice que eu falei para vocês anteriormente. Você vê que o item 4 traz as coberturas do seguro na página 6. Imagina, por exemplo, que o segurado tinha um seguro de vida com assistência funeral. Esse segurado faleceu e a família quer saber tudo que ela tem direito dentro da assistência funeral fornecida pelo seguro. Então ela vai pegar esse item 4, vai até a página 6 e ali ela vai ver exatamente essa tela que eu estou mostrando para vocês. Uma descrição completa das coberturas de serviços de assistência funeral. Ele sabe que vai ter um carro funerário, coroa de flores, locação de jazigo, entre outras coisas. A terceira dica é a seguinte: no caso de dúvida sobre negativa de cobertura do seguro, leia as exclusões gerais e as exclusões específicas. O que são exclusões gerais e exclusões específicas? Vamos começar pelas exclusões gerais. Veja aqui naquele mesmo índice que eu estava mostrando para vocês que no item 5 está escrito riscos excluídos, que você encontra na página 29 desse contrato. Essas são as exclusões gerais. As exclusões gerais valem para o contrato como um todo, ou seja, todas as coberturas previstas naquele contrato de seguro estão sujeitas às exclusões gerais. Já as exclusões específicas dizem respeito às situações em que não há cobertura dentro de uma cobertura específica do seguro. Então, aquela cobertura já tinha exclusões gerais, que valem para todas as demais coberturas, mas ela também pode ter exclusões específicas, dadas as circunstâncias de que cada cobertura tem as suas particularidades. Então, por exemplo, o segurado tinha um seguro de vida com cobertura para morte. Esse segurado, infelizmente, cometeu suicídio com menos de 2 anos da apólice. A seguradora negou a cobertura, alegando que no contrato existe uma exclusão específica para suicídio em menos de 2 anos. Essa família quer saber se isso é verdade e se essa negativa procede. O que ela vai fazer? Primeiro, ela vai olhar nos riscos excluídos, os riscos gerais, se de fato essa informação procede. Se eventualmente ela não encontrar essa exclusão nas exclusões gerais, ela vai procurar nas exclusões específicas e, por fim, a quarta dica de como ler o contrato do seu seguro. Se você não encontrar o que você procura, peça ajuda do corretor responsável pela sua apólice. O corretor de seguros é um profissional habilitado,
capacitado tecnicamente, com um curso específico para isso, para te ajudar com todas essas dúvidas, seja lendo o contrato com você, seja consultando diretamente na seguradora. Enfim, o corretor está aí para te ajudar. Então, se você não conseguir essas informações sozinho, peça ajuda para o seu corretor. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu peço para que você se inscreva no canal para nos ajudar a crescer e alcançar cada vez mais pessoas, trazendo essas informações pertinentes para você que é consumidor de seguros. E te convido também a cotar o seu seguro com a gente. Seguro de automóvel, seguro de vida, seguro de residência, seguro de celular, seguro viagem, entre tantos outros. Conto com a sua participação e com a sua cotação. Obrigada por ter assistido e um abração para todo mundo!